Bom dia, bom dia, bom dia, com muita alegria, a paz do Senhor. Nessa manhã, o Senhor me inquietava para eu deixar uma mensagem para a igreja dele. E a mensagem está no segundo livro de Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. Aleluia. A palavra nos diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluias, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Salomão, ele tinha acabado de construir o templo. Era um momento de festa, de celebração, de louvor a Deus. O povo estava feliz, o rei estava relutante. Só que de noite o Senhor ele aparece a Salomão e ele lhe faz promessas. Só que essas promessas elas são condicionais. Deus ele queria abençoar o povo. Ele queria derramar bênçãos sobre medidas. Tanto que ele ainda diz assim: agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. A casa de Deus é lugar de bênção. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A tua casa é casa de bênção. Aleluia, santo, santo é o nome do Senhor. Porque se o Senhor ele habita dentro da tua casa, então a tua casa é casa de Deus. E a casa de Deus ela é lugar de bênção. Aleluia, na casa de Deus é como diria aquele louvor: os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Na casa do Senhor nós somos curados de alma, nós somos livres. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas para o Senhor ele continuar abençoando o povo, era necessário que o povo cumprisse a sua parte no pacto. Primeiro o Senhor ele diz assim: se humilhar. Quando você vai estudar a história de Israel, você percebe que aquele era um povo que não se humilhava. Era um povo obstinado de coração, um povo orgulhoso, soberbo, presunçoso, e nós precisamos nos humilhar diante do Senhor se nós queremos que as suas bênçãos cheguem até nós. A sua palavra ela diz: humilhai-vos diante da onipotente mão do Senhor e no tempo certo ele vos exaltará. Quem conhece aquela história do jumento vaidoso? Que todas as vezes que ele entrava na cidade carregando Jesus, ele era aplaudido e ele achava que a glória era dele. Só que no dia que ele entrou na cidade, sozinho, ninguém percebeu a sua entrada. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós queremos a glória para si, mas a glória ela é de Deus. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu também me recordo da história do galo, que ele cantava e o sol nascia. E ele achava que o sol ele só nascia quando ele cantava. Que o sol só nascia e brilhava porque ele cantava. Só que um dia, esse galo ele dormiu demais. E quando ele acordou, o sol estava lá, brilhando, lindo. E o galo ele morreu de desgosto, porque ele descobriu que o sol ele nascia independente dele cantar ou não. Aleluia! A glória e honra é para o Senhor. Nós sem Ele não somos nada, não fazemos nada, não podemos nada. Mas quando colocamos o Senhor à frente das nossas vidas, Ele trabalha por nós. E o nome dele é glorificado através das nossas vidas. Nós somos apenas instrumentos, nós somos apenas vasos de barro na mão do oleiro. E o vaso ele não pode escolher onde que ele quer ficar. Ele fica onde o dono o colocar. Então humilhai-vos, aleluia, perante a mão potente do Senhor. E no tempo certo, ele te exaltará. Aleluia. A segunda condição do Senhor está aqui: orar e me buscar.
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra nos ensina que nós temos que aprender de Deus, porque Ele é manso e humilde de coração. Aleluia, santo, santo é o teu nome. Israel, ele não perseverou em buscar a face de Deus. Eles foram idólatras, eles praticavam feitiçarias, e por causa da perversão daquele povo, aquela casa, aleluia, ela virou. Nós precisamos buscar a face de Deus através da oração. Porque sem oração nós somos semelhantes aos espias. Eles foram olhar a terra, eles eram representantes do povo de Deus. Mas ao invés dele olhar para as promessas do Senhor, eles olharam para os gigantes. E daí voltaram derrotados. Sem oração nós somos semelhantes aos filhos do sacerdote Eli. Eles tinham a presença de Deus dentro de casa, ou seja, eles tinham a arca da aliança, mas eles não tinham a presença do Senhor, porque eles não buscavam a sua face. Sem oração nós somos semelhantes ao servo do profeta Eliseu. Ele tinha o cajado profético nas mãos, mas ele não tinha a unção de profeta. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pedro, quando estava a caminhar sobre as águas, quando ele desviou o olhar de Jesus, ele afundou. Então venhamos permanecer constantes em oração. Aleluia. E perseverantes em buscar a face do Senhor. Amém? A terceira condição que o Senhor nos fala é se converter dos seus maus caminhos. Israel não se converteu. Eles estavam divorciados de Deus por conta da prevaricação, por conta do pecado, e devido a tudo isso veio o cativeiro. Nós precisamos de convenção. E eu não falo de convenção quando eu digo assim, você precisa aceitar Jesus. Nós temos que converter os nossos pensamentos, a nossa língua, o nosso temperamento, os nossos sentimentos. Existem muitas coisas nas nossas vidas que precisam de mudança. Em Romanos, no capítulo 3 e no versículo 23, a palavra nos diz que o pecado destituiu o homem da presença de Deus e da sua glória. Então, para eu e você sermos abençoados, nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Nós devemos nos colocar diante de Deus. Nós somos dependentes dele. Nós devemos desejar a Deus mais do que desejamos a bênção dele. Como dizia Moisés, é melhor a presença do que a promessa. Porque Moisés, ele disse ao Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei. E da mesma forma deve ser nas nossas vidas. A presença do Senhor, ela vale mais do que a promessa. E o caminho para nós alcançarmos o arrependimento, aleluia, o caminho para nós alcançarmos o perdão é o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender, e quando nós venhamos a nos arrepender dos nossos caminhos, o Senhor, ele irá nos perdoar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E a quarta condição, o Senhor, ele fala assim, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Quando nós buscamos, quando nós oramos, quando nós nos arrependemos, os céus, eles se abrem e Deus, ele nos ouve. Aleluia. Porque ali tem arrependimento. E os nossos pecados, eles são perdoados. E a gente se torna digno da presença de Deus e da sua glória. Todas as lutas, elas passam a ser lutas de Deus. Todos os momentos de maldição nas nossas vidas, eles são transformados em bênção. Aleluia. E isso nos traz cura, nos traz libertação, nos traz salvação. Deus é poderoso. Nosso Deus, ele é poderoso. E nada poderá nos privar de receber as bênçãos que o Senhor tem determinado para as nossas vidas, a não ser as nossas atitudes contrárias à sua vontade. Se o meu povo, ou seja, a promessa, ela é condicional a nós. As promessas de Deus são apenas para aqueles que depositam a sua fé nele. Aí quando ele fala que se chama pelo meu nome, Deus, ele nos chama de entre todos do mundo.
nós estamos destinados a nos destacar do resto do mundo quando nós vivemos a vontade do Senhor, quando nós vivemos no centro da vontade do Senhor. Então a gente deve viver de um modo diferente do que o mundo. Nós somos chamados para ser sacerdócio santo. Nós somos chamados para ser testemunhas de Cristo. Amém? E a quinta condição, e a sexta condição e a última, ele fala assim: eu sararei a sua terra. O que Deus ele prometeu ao povo de Israel no passado, continua valendo hoje para a igreja resgatada pelo sangue de Jesus. Somente a igreja pode mudar a realidade da sociedade, porque Deus nos deu esse poder. Hoje, nós podemos ver a situação triste a qual o Brasil e o mundo ele se encontram. Aleluia. Tem sido apresentados muitos projetos, mas nós não estamos vendo restauração. E somente a igreja pode trazer restauração ao mundo. Sabe por que eu digo isso? Porque a igreja ela precisa ocupar a posição que o próprio Deus nos deu. É tempo da igreja se humilhar. É tempo da igreja orar. É tempo da igreja buscar a face de Deus, se converter dos maus caminhos. É tempo de cada membro da igreja se vestir de pano de saco e cinza, rasgar o coração, apregoar um jejum em favor de cada nação. É hora da igreja acordar do sono da indolência. E somente quando nós fizermos isso, o Senhor, ele vai cumprir o que ele diz. Na última parte do versículo 14, sararei a sua terra. A nossa terra, ela precisa ser sarada. E o Senhor, ele conta comigo e ele conta contigo. Lembre-se que as promessas do Senhor, elas ainda estão de pé. Passa o céu e a terra, mas as palavras do Senhor permanecem para sempre. Mas essa promessa do Senhor, aleluia, que ele faz, essa aliança com Salomão, ela é condicional. Você está fazendo a tua parte? Medite nessa palavra nessa manhã. Fique na paz do Senhor, que ele continue abençoando poderosamente a tua vida, que ele venha nos dar sabedoria, que ele venha nos dar estratégia, direcionamento e que nós venhamos fazer a nossa parte para que a promessa do Senhor de sarar a terra, ela seja cumprida. Amém? Um dia de vitórias. Beijo no coração.